Vamos incluir a Ju aqui nessa nossa conversa, nessa repercussão das declarações de Donald Trump, porque, Ju, o Orengo estava falando de questões mais simbólicas, né, de posições, de ausências dos Estados Unidos, das posições tomadas a partir de agora, mas tem também anúncios que dizem respeito à economia. E quem é que paga a conta a partir desses anúncios feitos pelo Trump, né? Pois é. É muita informação, né? A gente está ouvindo o Trump desde ontem, na hora do discurso, e ontem até à noite ainda ele falava sem parar, estava comentando com a Adriana, meia-noite, e ainda tinha informação saindo, ele falou o dia todo, né? Então é importante a gente tentar extrair um pouco do que, Generar, né? na prática, é o que vai, de fato, afetar do ponto de vista econômico, né? Porque são muitas camadas, né? Muitas questões assustadoras, inclusive, né? Do ponto de vista de retrocessos sociais e humanos, etc. Mas eu acho que, do ponto de vista econômico, quando vocês falam aí do BRICS, esse é um ponto importante que a gente precisa observar, porque o Trump falou diretamente que se tiverem armando alguma coisa contra os Estados Unidos, que eles vão ter eles vão receber, segundo ele, algo que eles não vão gostar. Uma retaliação. Né? Uma retaliação. Não vão ficar felizes com o que vai acontecer. E o que pode acontecer é a negociação da criação de uma moeda única do bloco, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, e aí entraram outros, né? Discussão anterior à posse do Trump, né? A eleição da criação dessa moeda, é importante lembrar, né? Exatamente. Tem a Arábia Saudita, Irã, enfim. É um bloco comercial e é bom lembrar também que essa discussão da moeda ela é muito ainda prematura, ela não está em estágio avançado. Então, o Trump já alertando que se trocarem o dólar por uma moeda única, que vai ter retaliação. Então, vai ser importante a gente ver como é que o Brasil também, dentro de um grupo que é muito heterogêneo, né, até do ponto de vista ideológico, ele tem que ter realmente uma posição pragmática de trocas comerciais, e o Brasil vai assumir a presidência do BRICS agora em 2025. Inclusive, a reunião do BRICS vai ser aqui no Brasil. Então, o Brasil vai ter que ter muito essa diplomacia para poder evitar qualquer tipo de ruído que possa prejudicar. O Brasil, acho que é isso, né? O que fica muito claro é uma briga de cachorro grande ali, principalmente a China é o principal alvo, é uma briga tecnológica, né? Por disputa tecnológica, mais ali do que comercial, inclusive. Então, a gente não está entre os primeiros da fila para ser sobretaxado. A gente certamente pode ser sobretaxado diante das ameaças de impor tarifas, mas o alvo principal é China, México e Canadá, que ele já falou. Então, o Brasil precisa ficar ali no sapatinho, a gente né, ter uma boa relação de forma pragmática, mas sem assumir lados, sem defender, tomar partido. E a gente tem muito a se beneficiar também, se souber também aproveitar, como já começamos a nos aproveitar, que foi o interesse da União Europeia em fechar o acordo Mercosul-União Europeia, já querendo, a gente já vendo que tem uma movimentação para poder ter plano B, né, para minimizar impactos de dificuldade do comércio com os Estados Unidos. Só para a gente concluir com vocês, a frase de Donald Trump, quando ele foi questionado pela colega da TV Globo em relação ao Brasil e à América Latina, eles precisam mais de nós do que nós deles. É uma verdade, não tem dúvida nenhuma, é até uma obviedade. Os Estados Unidos são muito mais importantes para a economia americana do que o contrário. Então, é claro que é verdade o que o Trump disse. É claro que, do ponto de vista diplomático, o tom em que ele fala isso, digamos que não é o tom mais adequado, mas é o estilo Trump que todo mundo conhece. Agora, resta saber se o Brasil, nessa posição de depender mais dos Estados Unidos do que eles de nós, obviamente, vai conseguir levar esse tom pragmático, respeitoso, mantendo essa relação, Orengo, até 2026. Ano de eleição, ano em que a gente sabe em que as proximidades, a ideologia política de Trump pode, inclusive, interferir aqui no nosso processo eleitoral. Estou jogando muito para frente, estou jogando para uma futurologia, mas uma futurologia também óbvia em relação a 2026, que aí eu acho que a gente vai ter que ver como é que essas coisas vão ficar quando o calendário eleitoral brasileiro for se aproximando e como é que vai ter refletido também na economia. Passo para você, Orengo.
que vai ter influência, viu, Adriano? Você toca num ponto aqui já muito discutido aqui em Brasília. Agora, sabe que em relação justamente a esse tipo de relação entre os países, né, relação entre presidentes, sempre quando a gente trata desse assunto, e eu voltei a ouvir isso, há uma comparação que é feita quando o presidente Lula tinha uma ótima relação com George W. Bush. E eram de correntes antagônicas, tinham visões, inclusive, divergentes, né, e sempre tiveram um relacionamento, do ponto de vista diplomático, né, de relação entre países, que é colocado agora até para fazer uma comparação, né, como o presidente pode se relacionar com alguém que tem ideias que são ideias divergentes, né, isso está muito claro, né, então o caminho é assumir esse protagonismo, que é um protagonismo, aliás, esse pragmatismo, que é um pragmatismo histórico aí das relações diplomáticas do governo brasileiro. Agora, Adriana, você toca num ponto que ele é político, né? É claro que avaliações são feitas no governo, porque bandeiras levantadas no discurso do presidente Donald Trump, discurso de posse, já estão sendo replicadas pela oposição ao governo aqui no Brasil, né? Bandeiras que dizem respeito à liberdade de expressão, à relação com Big Techs, a decisões judiciais, a própria pauta da anistia. Essa é uma pauta que ainda está no Congresso Nacional e há uma defesa de uma corrente política de oposição ao governo muito forte em relação a isso. Quando o presidente Donald Trump estabelece lá uma determinação de anistia ao 6 de janeiro lá dos Estados Unidos, é claro que ouvimos já opositores do atual governo aqui no Brasil dizerem que isso pode dar tração a essa pauta dentro do Congresso Nacional. A gente sabe que não é prioridade do Legislativo, não vai ser prioridade e o governo vai continuar, claro, trabalhando para evitar que essas pautas tramitem aqui no Congresso Nacional. Eu acho que, olhando de forma ampla também, fica muito claro que uma coisa que me chamou muita atenção conversando com muita gente, com muitos professores, é que o grande guarda-chuva dessa história toda é que os Estados Unidos, com o Trump, eles viram as costas para o mundo. Eles estão pensando só neles. Não que durante a história eles não tenham sido dessa maneira, né? Mas a nossa geração e as duas últimas da Segunda Guerra para cá, você vê os Estados Unidos que emergiram da Segunda Guerra como uma liderança mundial. Foram eles que lideraram a formação das instituições multilaterais, que agora o Trump anunciando saída, né, da Organização Mundial da Saúde, a criação da ONU, os direitos humanos, tudo isso foi feito a partir da Segunda Guerra, com os Estados Unidos liderando esse movimento. E agora fica muito claro, os Estados Unidos não querem mais esse papel, acham que as instituições não servem mais, e os Estados Unidos voltando à sua própria origem, né? Vamos combinar que os Estados Unidos têm essa visão de olhar para si, aquilo que interessa a si, e eles sabem que eles são muito poderosos, por isso olha para a cara do Trump, ele tem aquela cara de arrogante, aquele olhar para cima, né? Porque ele sabe que os Estados Unidos é gigantesco. Então, por mais que os países, e o Brasil pode, obviamente, deve se movimentar para poder aumentar o comércio com o México, tem um acordo importante que tem um acordo bilateral automotivo que pode ser estendido, um acordo que já está fechado do Brasil com o Canadá precisando agora expandir seu comércio. Então, os Estados Unidos sabem que tem essa movimentação, obviamente, de tentar minimizar, mas ninguém é tão grande quanto os Estados Unidos, né? Então, a gente vai chegar ao mundo para os Estados Unidos e vai negociar. Está todo mundo, nesse momento, com as barbas de molho, todo mundo vai sentar na mesa e querer negociar com os Estados Unidos. A própria China vai querer sentar para ganhar na parte tecnológica, quem sabe até fazer algum acordo agrícola e comprar mais dos Estados Unidos, por exemplo, para ganhar um pouco mais espaço tecnológico. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente está, nesse momento, todo mundo com as barbas de molho, esperando o que é promessa e o que é realidade, o que de fato vai acontecer. É isso, bom demais ter vocês de volta, viu? Rodrigo Orengo, obrigada demais, Juliana Rosa de volta também. A gente vai falar muito sobre isso ainda, porque se a gente puder falar uma frase que resume a tônica, de forma bem popular, a tônica do que disse Donald Trump, mexeu com os Estados Unidos, leva chumbo. Basicamente, esse foi assim, um resumo em uma frase do que Trump fez ontem na cerimônia de posse durante a assinatura dos decretos. A gente vai ter que ter sabedoria, diplomacia, pragmatismo para navegar nesse mar aí e vai falar muito sobre isso, Ju e Orengo, com certeza, viu? Abraço, Orengo, bom trabalho. Um Valeu, beijo. tchau, tchau. Obrigada. Valeu, até mais. Até.